Now being recorded. Meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, muito boa noite. Estamos aqui pelo esse encargo maravilhoso de nosso Senhor Jesus Cristo, de transmitirmos essa palavra maravilhosa que se encontra no Evangelho de João, e particularmente hoje estamos nos versículos finais do capítulo 6 do Evangelho de João. Então, hoje nós vamos tratar, se assim o Senhor nos permitir, dos versículos 60 ao 71, que dá conta, em termos de tema, os discípulos escandalizados e muitos discípulos se retiram. Mas antes, para que nós possamos adentrar no conteúdo desses versículos, é preciso que a gente traga uma exposição de todo o capítulo 6 e até algo que também é fruto do capítulo 5 do Evangelho de João. No Evangelho de João, no capítulo 5, os irmãos se recordam, nós tivemos aquele episódio da cura de um paralítico, em que o Senhor cura aquele paralítico no sábado, e nós vimos ali que aquela cura já começa a causar uma crise, porque o Senhor faz essa cura em um dia de sábado. O Senhor diz que assim como o Pai trabalha, ele também trabalha, e isso começa a causar algo em torno daqueles que ouvem, né, em algum olhar para ele, como esse pode dizer, de chamar de uma forma singular de meu Pai. E nós fomos vendo uma série de crises sendo geradas, né, no final do capítulo 5, todo aquele discurso que o Senhor faz acerca de sua missão, a questão da sua dependência, a questão de que ele vem como filho do homem, não como o Deus, embora filho de Deus encarnado, mas ele não expressa o seu poder pela condição de filho de Deus, mas sim pela obediência como filho do homem, o poder de Deus nele se manifesta. E nós vamos, com todo esse discurso do Senhor, adentrar no capítulo 6, que é aquele episódio em que nós vimos também que o Senhor conduz seus discípulos lá para a outra cidade. Ele, por conta de uma crise que está acontecendo, nós vimos aquela questão de Herodes, né? Porque os discípulos eles são despedidos de dois em dois, eles fazem maravilhas, isso começa a perturbar Herodes. Tem a questão também da morte de João Batista. Uma série de crises são geradas e o Senhor é levado a tirar seus discípulos de Cafarnaum e levar lá para a terra de André, de Filipe e de Pedro, para que lá o Senhor possa realmente ter um momento mais em particular com seus discípulos. E nesse momento mais em particular, em Betsaida, com seus discípulos, o Senhor, ao chegar no local, ele percebe que é uma grande multidão o aguardando. E nessa multidão que o aguarda, aquela multidão que já tinha visto o Senhor fazer milagres, muitas coisas fazem com que esses sigam Jesus, e nós vamos ver o que motivou essa multidão a seguir ao Senhor. E nesse encontro, o Senhor realiza aquela grande multiplicação de pães e peixes. Porém, ali há um problema, como nós vimos lá no capítulo 6 do Evangelho de João, os versículos 14 e 15, que lá diz assim: Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. E o versículo 15: Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir, com o intuito de arrebatá-lo, para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. E nós vamos, na sequência desse capítulo 6, já vimos esses versículos, mas só para deixarmos aqui eles, para que nós possamos ter uma ideia do que vai agora acontecer. O Senhor se apresenta a essa multidão como pão da vida. O Senhor realmente mostra a sua missão, que é realmente resgatar, não de uma forma como aqueles homens queriam, como um pão que suprisse a sua necessidade física, mas Jesus veio para saciar a fome e sede das almas, a fome e sede que, infelizmente, depois da desobediência que houve em Gênesis,
o homem caiu e morto estava, até que o Senhor possa voltar novamente a fazer reviver este homem. E ali nós vimos todo o discurso que o Senhor apresenta como o pão da vida, aquele realmente que nos conduzirá a retornarmos até a vida espiritual, que foi infelizmente desligada pela desobediência lá em Gênesis. E começamos também a ver que aquela multidão, acerca dessas coisas que o Senhor fala, começa a ver a questão de murmuração. E o Senhor defende novamente, e o Senhor tem uma paciência realmente ilimitada em tratar com essas questões, em fazer com que aquela multidão enxergue a luz de uma visão espiritual. Qual é a forma que o Senhor se apresenta como pão da vida? Qual é a forma que o Senhor, quando diz que é necessário que coma sua carne e beba seu sangue? E nós vimos isso na semana passada, o irmão, quando expôs a questão de que para aquela multidão, para os judeus, quando se menciona que a carne do Senhor é comida o seu sangue é bebida, isso é algo execrável para eles. Mas o Senhor fez de todas as maneiras uma explicação convincente que não era dessa forma que eles deveriam ver. E aí, irmãos, nós agora vamos ver que não só essa multidão ela é influenciada, mas alguns discípulos, aliás, alguns não, muitos discípulos, muitos seguidores do Senhor vão ficar escandalizados com esse discurso. E é interessante, antes também de adentrarmos no conteúdo dos versículos 60 a 71, também fazer menção que no capítulo 6, quando há aquela questão daqueles homens, daquela multidão, quererem aclamar o Senhor como profeta, e toda aquela influência que eles tinham de uma visão do Senhor apenas como profeta, não como filho de Deus. Há uma questão de que o Senhor se preocupa com seus discípulos e ele os despede, faz com que eles embarquem no barquinho com os 12 cestos e retornem para Cafarnaum, enquanto ele vai se despedir da multidão. Então vejam a preocupação do Senhor com seus discípulos para que eles não sejam influenciados com essa visão distorcida que a multidão tem acerca de sua pessoa. Mas agora nós vamos ver que essa preocupação do Senhor, que houve com seus discípulos, outros discípulos, uma multidão de discípulos, ela não vai ser possível haver essa preocupação do Senhor de não fazer com que essa contaminação chegue até eles. Isso vai acontecer naturalmente. E aqui nós vamos expor acerca dos versículos 60 até o 71, que eu inicialmente vou fazer a leitura completa de todo o texto, dos versículos 60 ao 71. Depois, irmãos, na sequência, eu vou abordar cada um desses versículos com a explicação à luz da palavra de Deus necessária ao entendimento. Então, na sequência, versículo 60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o poderá ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os. Isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia, desde o princípio, quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito: ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12:
Porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhes Jesus: Não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Então, irmãos, esse é o relato dos versículos, de todos os versículos que o Senhor nos vai conceder hoje, luz e revelação. Então, iniciando, o versículo 60 diz assim: muitos, e aí eu quero que os irmãos enfatizem, né? A palavra que está aqui, muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso. Quem o pode ouvir? E aqui, iniciando, a necessidade que nós devemos distinguir estes discípulos, que aqui se refere como muitos, daqueles 12. E aí eu queria trazer o que se encontra no mesmo Evangelho de João. Então, o Evangelho de João, o capítulo 2, os versículos do 23 ao 25. Então, o Evangelho de João, capítulo 2, do 23 ao 25. Diz assim: estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Então, irmãos, assim como há fé e fé, também há discípulos e discípulos. Discípulo, nessa passagem, é alguém que naquele momento estava seguindo Jesus, ou literalmente, alguém que se juntou ao grupo que o seguia de um lugar para o outro. Tal discípulo dessa condição não é necessariamente um crente, alguém que confiou de forma salvífica em Jesus e jurou fidelidade a ele, alguém que foi dado pelo Pai ao Filho, alguém que foi atraído pelo Pai e nasceu de novo pelo Espírito. Jesus deixará claro no devido tempo que somente aqueles que permanecerem em sua palavra são verdadeiramente os seus discípulos. E nós podemos atestar isso, se encontra em João, capítulo 8, o versículo 31, que diz assim: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Então, voltando aqui a esse episódio do versículo 60. Os tais discípulos deste versículo não permanecem em sua palavra, e nós vamos atestar isso por conta da questão de que eles estão escandalizados. Eles consideram seu ensino duro, mas não duro de entendimento, e sim um ensino rude, ofensivo, intolerável, insuportável. Eles eram discípulos apenas de nome, e, portanto, estavam longe de serem discípulos de verdade e da verdade. E quais foram, meus irmãos e minhas irmãs, as palavras que eles repudiaram? Nós podemos encontrar essas palavras que eles repudiaram lá no próprio Evangelho de João, porque nós estamos na sequência dele,
os versículos 26, o 27, o 29, o 32, o 33, o 35, o 36, o 37, o 38, o 39, o 40, o 44, o 45, o 46, o 47, o 48, o 49, o 50, o 51, o 53, o 54, 55, 56, 57, 58. Eu não vou lê-los todos, porque nós já estudamos. São aqueles versículos que o Senhor vai dar o testemunho da sua vinda, a que propósito ele veio, quem ele era. Ele se apresenta como Filho de Deus, um Messias, um enviado. Ele vai falar de que ele é o pão da vida, de que é necessário comer sua carne, de que é necessário beber o seu sangue. Nós já sabemos disso, nós já vimos quando estudamos esse capítulo nos versículos anteriores. Mas podemos agora fazer uma outra pergunta. Por que essas palavras que saíram da boca de Jesus, o Verbo de Deus, o encarnado, ofenderam tanto a sensibilidade daqueles discípulos? Tais palavras proferidas por Jesus, essas palavras irão afrontá-los em 4 aspectos. E quais são os 4 aspectos que esses discípulos vão se sentir afrontados, vão se sentir escandalizados? O primeiro deles, meus irmãos, é que aqueles discípulos, eles estavam mais interessados no alimento físico. Isso se encontra lá no versículo 26 do capítulo 6 do Evangelho de João. Eles estão mais interessados no messianismo político, que se encontra nos versículos 14 e 15, do mesmo capítulo 6, e nos milagres manipuladores, que se encontram no versículo 30 e 31, do que nas realidades espirituais, para as quais o milagre, tanto das curas como o milagre da multiplicação dos pães e peixes, apontava. Então, o primeiro aspecto que afronta esses discípulos. O segundo, eles não estavam preparados para abdicar de todo o conteúdo religioso que eles mesmos possuíam na condição de judeus e que lhes davam uma posição de destaque como verdadeiros e únicos escolhidos, sendo, portanto, incapazes de dar os primeiros passos na fé genuína que agora está sendo pregada. O terceiro aspecto, eles se ofenderam particularmente com as declarações de Jesus, em que afirmou ser maior do que Moisés. E o quarto aspecto, a metáfora estendida do pão é ela mesma ofensiva para eles, especialmente quando afronta tabus evidentes, aquela questão que foi vista na semana passada, quando o Senhor fala de comer a sua própria carne e beber o seu sangue. Então, eles não estão preparados para se libertar de toda essa crença que eles tinham, e agora haver uma mudança na mente deles, de enxergar que o comer a carne e beber o sangue proposto por Jesus é algo espiritual. Então, irmãos, esses 4 aspectos, eles impactaram esses discípulos. E aqui cabe também trazer uma observação que também, assim como houve um murmúrio acerca de toda essa pregação do Senhor como o pão da vida, houve também, de forma semelhante, quando do episódio do maná, assim como aqui está havendo a rejeição por Jesus como pão da vida, também ali no episódio do maná, quando ali é apresentado aquele alimento, ele também foi rejeitado. Como nós podemos ver em Números, e aí eu vou até lá, nos capítulos 11, o versículo 6, e em Números, no capítulo 21, versículo 5. Então, Números, capítulo 11, isso vai dar conta da rejeição que já houve, e aí nós nos lembramos de Eclesiastes, nada de novo, tudo já foi um dia. Então, em Números, capítulo 11, o versículo 6, dá conta disso.
que se encontra lá em Números, capítulo 11, versículo 6. Diz assim: agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão este maná. Então, já há também uma manifestação de murmúrio com relação ao maná que desceu do céu. E em Números 21, há uma afronta muito maior. E aí nós podemos ver em Números capítulo 21, versículo 5, que está lá escrito o seguinte: e o falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio deste pão vil. Então, irmãos, isso não é nenhuma novidade, essa rejeição do Senhor como pão da vida. O próprio pão físico, o maná, na época de Moisés, houve também reação a este maná. Então, nada de novo, tudo já foi um dia. E é onde nós precisamos ter luz e sabemos que as coisas são desta maneira. E continuando, aqui nós observamos, né, mais uma vez caracterizando essa multidão, que esses discípulos eles têm uma fé temporária ou superficial. E aí o Senhor, com certeza, vai expor esses discípulos de fé temporária e superficial à prova. E quando algo é solicitado da parte deles, quando há um custo a se pagar, quando há a questão de renunciar às coisas do mundo ou negar a si mesmos, aí fica difícil permanecer. E aí nós encontramos realmente sinais em que o Senhor vai revelar que essa multidão, realmente ali, ela é composta de homens e mulheres com uma fé temporária ou superficial, não aqueles realmente como os que o Senhor escolheu, embora mesmo naqueles que o Senhor escolheu, como nós veremos, um deles será traidor. Nós podemos ir ao conteúdo de João, capítulo 2, os versículos 23 e 25, novamente. Então, João, capítulo 2, versículo 23 e 25, que vai nos dar conta dessa questão. O Senhor conhece muito bem. E aqui, novamente, eu vou repetir. Estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. E aí, irmãos, também nesse sentido, de nós fazermos distinção entre discípulos e discípulos, nós temos em Mateus 13, na parábola do semeador, Mateus capítulo 13. Então, em Mateus capítulo 13, Mateus 13, os versículos 5, 6, 7, 21, 5, 6, 7, 20, 21 e 22, que eu vou fazer a leitura. Mateus 5 diz assim: outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Versículo 6: saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Versículo 7: outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Versículo 20: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria. Versículo 21. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Ele chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. E o versículo 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica ela infrutífera. Então vejam aquela questão de que todos aqueles que são levados ao Senhor, que vão demonstrar que são realmente seus discípulos, a questão toda é a permanência. E nós podemos também ver isso em 1 João,
capítulo 2, versículo 19. Então, 1 João, carta de João, a primeira carta de João, capítulo 2, versículo 19, que diz assim: eles saíram de nosso meio, entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então, a palavra de Deus é muito clara, ela mostra os sinais, e o Senhor aqui está fazendo com que esses sinais se apresentem, de demonstrar que essa multidão, que se diz discípulos, muitos vão abandonar, porque realmente não perseveram, não lhes foi realmente dada aquela questão que nós vimos, o Pai escolhe, eles são arrependidos e são conduzidos ao Senhor. E também podemos ver o que se encontra em Lucas, capítulo 12, versículo 32. Então, Lucas, capítulo 12, Lucas 12, o versículo 32, que vai falar do pequeno rebanho. Então, Lucas 12, 32 diz assim: não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Interessante, irmãos, voltando lá ao capítulo 6 do Evangelho de João, nós vamos voltar a João capítulo 6. Vou abrir aqui novamente. João capítulo 6. Interessante que esse capítulo 6, ele começa com a multidão de 5.000 guerreiros, 5.000 homens, que é aquele episódio da primeira multiplicação dos pães e peixes. 5.000 homens que nós vimos aquela questão de que eles queriam tornar o Senhor, como eles viam o profeta, queriam aclamá-lo rei. E aí nós vamos terminar esse capítulo 6 com apenas 12 discípulos. E detalhe, mesmo ainda 12 discípulos, um deles é o traidor. Então vejo, irmãos, que o Senhor não está preocupado com multidão, com grandes massas, o Senhor está preocupado sim com o que cada um tem em seu coração. E o que tem cada coração, o que verdadeiramente tem a se dispor para a vontade do nosso Senhor. Então, continuando, nós vamos agora para o versículo 61. Então, João 6, versículo 61. Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Então, irmãos, por conta da sua natureza divina, Jesus estava sempre ciente dos pensamentos e segredos das pessoas. Sendo assim, neste episódio, ele sabia claramente o que sua fala estava incomodando os que o ouviam. Tal murmúrio acerca de suas palavras era proveniente tanto pelo fato de Jesus chamar a si mesmo de pão da vida, como também pelo fato dele atribuir a sua carne como comida e a seu sangue como bebida, como nós já vimos. Percebe-se que o escândalo deles, daquela multidão de discípulos, era proveniente de uma compreensão grosseira e carnal acerca das palavras celestiais de Jesus. E nós nos lembramos que o Senhor, em vários momentos, ele tenta, de forma muito maravilhosa, desfazer tal compreensão. E os irmãos se lembram muito o episódio semelhante que nós encontramos também no mesmo Evangelho de João, lá quando vimos aquele discurso de Jesus com Nicodemos. E o Senhor realmente, da mesma forma que ele ali fala com Nicodemos, se ele não consegue enxergar as coisas,
humanas, do jeito que elas devem ser, como vai enxergar as coisas espirituais. Então, o mesmo problema que acomete Nicodemos, de não ver aquela mensagem que o Senhor traz de uma forma celestial, da mesma forma, tanto a multidão que estava com Jesus naquela multiplicação dos pães e peixes, como também desses discípulos, dessa multidão de discípulos que se encontra aqui no capítulo 6 do Evangelho de João. Então, assim como o escândalo surge como consequência de uma compreensão carnal, nós vemos, né, a questão de uma compreensão, de uma visão carnal, impede que vejamos de uma forma espiritual. Então, assim como consequência de uma compreensão carnal, assim também há também a questão de uma compreensão carnal e falsa surgir como consequência da incredulidade. Então, muitas das vezes, a incredulidade ela nos conduz realmente a termos uma compreensão carnal e falsa. E isso é o que está cometendo esses discípulos. Eles não tinham entendido as palavras do Senhor, porque elas contrariavam o que eles pensavam, e assim estavam escandalizados com o que ouviram. Então, nós percebemos também que esses discípulos, eles têm uma posição, como nós vimos, da mesma forma que lá no caso de Nicodemos, uma posição de que eles são judeus, o povo escolhido de Deus, e eles não querem ouvir outro discurso que não seja que eles já estão aceitos e que tudo está resolvido. E não é esse discurso que nosso Senhor vem trazer. O discurso de nosso Senhor é que todos sejam conduzidos ao arrependimento, todos se confessem como pecadores e agora possam sair da questão de queda que houve quando desde lá de Gênesis e agora saindo realmente da questão de estarmos ligados a Adão, possamos estar ligados a este novo homem, Jesus Cristo, aquele único capaz de trazer vida a toda essa condição caída que houve no homem após a queda. Eles não entenderam porque não tinham fé nele, isto é, porque não criam que ele era o unigênito de Deus, o Messias, o Salvador enviado do céu pelo Pai a este mundo. Esta é a questão mais básica, porque, como nós já vimos lá no próprio capítulo 6 de João, se eles tinham alguma visão de Jesus, é que ele era o profeta e iria fazer coisas maiores do que as que Moisés fez, mas tudo com o intuito de saciar fome física, necessidades próprias de cada um, nada com relação à vontade eterna de Deus, com relação ao homem. Então, portanto, nós podemos dizer que a fonte de todo mal é a incredulidade. E nós vimos também no mesmo capítulo 6 de João, quando perguntam, aquela multidão pergunta, chega ao Senhor e pergunta o que era necessário ser feito para realizar as obras de Deus, e o Senhor responde, está no versículo 29 do capítulo 6, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que foi por ele enviado. E aí, irmãos, também quanto à questão do escândalo, nós encontramos as seguintes passagens nas Escrituras. Então, nós encontramos no capítulo 17, versículo 1 do Evangelho de Lucas. Então, nós vamos falar um pouco do escândalo, né? E aqui tem algumas passagens que na palavra nós temos algum relato de escândalos. Então, em Lucas, capítulo 17, versículo 1, diz assim: Disse Jesus a seus discípulos, é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Em Mateus 13, capítulo 13, versículo 41. Então, Mateus, capítulo 13, o versículo 41, diz assim: Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade. E aí nós temos um outro conteúdo maravilhoso,
que agora vai nos dar uma visão maravilhosa do que é um escândalo, porque há a questão do escândalo da cruz. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 1, o versículo 23. Então, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 23, que diz assim: mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Então, irmãos, escândalo, e aí nós podemos falar um pouco do escândalo da cruz. Qual foi o escândalo que houve para seus discípulos quando viram seu Senhor preso, condenado e crucificado? Qual foi o escândalo para aqueles que buscavam um rei terreno libertador, um rei capaz de tirá-los da opressão dos romanos? E a última coisa sobre o escândalo é que o escândalo ele serve para expor a nossa carne. E nós podemos comprovar isso em Gênesis, capítulo 3. Primeiro episódio de escândalo, né? Gênesis capítulo 3, os versículos 7, 8 e 10. Então, versículo 3, o Gênesis capítulo 3, versículo 7, diz assim: abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E o versículo 10, ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Então vejam toda essa questão do escândalo, né? Desde a sua origem até os nossos dias, até os dias de nosso Senhor. E continuando, irmãos, o versículo agora 62. Então vamos voltar ao Evangelho de João, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6, o versículo 62, que diz assim: que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? Jesus tinha anteriormente falado de sua descida do céu. Isso nós atestamos lá no versículo 38 do capítulo 6 de João. Agora, ele pergunta: qual será a reação deles se o virem subindo para onde ele estava antes? Se tais discípulos já achavam as declarações de Jesus, quando ele disse que era o pão do céu, quando ele disse que sua carne é comida e seu sangue é bebida, acharam essas declarações escandalosas, o que pensarão quando virem Jesus na cruz, sendo esta a forma celestial de subir para o lugar onde estava antes? Este será o escândalo supremo. Todavia, esta será a forma de manifestação da glorificação divina de Jesus, o caminho de sua ascensão aos céus, passando pela cruz. O momento de maior degradação e humilhação de Jesus é o momento de sua maior glorificação. O caminho de seu retorno para a glória que ele tinha com o Pai, antes que o mundo existisse, conforme se encontra no Evangelho de João, capítulo 7, o versículo 5. O momento em que o servo do Senhor é desprezado e rejeitado pelos homens, em que é traspassado por nossas transgressões e esmagado por nossas iniquidades, conforme se encontra lá em Isaías, capítulo 53, dos versículos 3 ao 5. Esta, irmãos, será a maneira infame para os homens que os céus prepararam a gloriosa ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí nós podemos ir
em João capítulo 3, o versículo 14, que diz assim, João capítulo 3, versículo 14, e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. E muito mais do que esse versículo, nós vamos agora ver João capítulo 8, versículo 28, que nós vamos ver como esse será levantado. Qual é a forma que o Senhor será levantado para ascender aos céus. Então, João capítulo 8, versículo 28, diz assim, disse-lhes, pois Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aqui, irmãos, nesse versículo mostra, quando vós levantardes o Filho do Homem, e como é que esse Filho do Homem foi levantado? Sendo crucificado naquela cruz, tomando ele toda a nossa culpa, sendo ele castigado por Deus. E por tal condição, levantado daquela forma, foi a forma gloriosa do Senhor ascender de volta aos céus. Então vejam como é algo que impacta, é algo que realmente, à luz do que vemos nesse mundo, nós não conseguimos compreender. E prosseguindo, podemos parafrasear todo esse discurso que o Senhor tem neste versículo da seguinte forma. Então, de uma outra maneira, o que o Senhor falou nesse versículo 62 poderia ser dito assim: eu sou o pão da vida que desce do céu. Estou surpreso por vê-los tão escandalizados diante de tal afirmação. Vocês pensam que é impróprio para mim, como ser humano, semelhante a vocês, dizer que desci do céu e que tenho o poder de dar a vida, e desse modo reivindicar que tenho uma origem celestial e divina. Mas eu sou o pão da vida. Eu desci do céu. Eu pergunto, qual dos dois lhe parece mais fácil? Que o Filho de Deus, ainda não vestido na carne, desça do céu à terra, ou que o Filho do Homem, agora vestido em carne, suba ao céu e viva em toda a glória do Pai. O que então vocês dirão quando me virem o Filho do Homem subindo para onde eu primeiro estava? Será que ainda negarão que eu sou o Filho de Deus, o pão da vida, com uma origem celestial, embora neste momento pareça que minha origem seja terrena? Quão mais escandalosa será a forma escolhida pelo Altíssimo para, através da minha crucificação, manifestar a minha gloriosa ascensão ao céu e o meu glorioso governo. Então, de uma forma parafraseada, né, nós podemos aqui trazer dessa outra maneira o que o Senhor quis dizer com esse versículo 62. E aí, continuando, irmãos, nós vamos agora para o versículo 63. Então, Evangelho de João, capítulo 6, o versículo 63, que diz assim: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. E aí, irmãos, nós podemos, diante desse versículo, fazer a seguinte pergunta: se só o espírito dá vida e a carne para nada aproveita, como está aqui dito, então por que com tanta frequência Jesus atribui a vida à sua carne? E aí nós podemos aqui fazer uma grande distinção. A carne aqui que o Senhor fala que não serve para nada é a carne pecaminosa. E nós podemos atestar isso em Gênesis capítulo 6, os versículos 1 a 3. A carne pecaminosa é a mistura que passou a haver depois da desobediência
a carne foi misturada com o pecado. Então, vamos lá no capítulo 6 de Gênesis. Nós vamos fazer a distinção entre essa carne, que não é a carne aqui, a carne não a do Senhor. Essa carne que não serve para nada é essa carne pecaminosa, não a carne do Senhor. Então, em Gênesis capítulo 6, versículo 3, de 1 a 3, desculpem, diz assim, Gênesis capítulo 6, dos versículos 1 a 3. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Versículo 3. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Então a questão aqui é: a carne está numa condição de carnal, a carne pecaminosa, a carne misturada com o pecado. Porém, irmãos, a carne de Cristo é carne espiritual. Nela, na carne de Cristo, encontramos algo maravilhoso. Está dentro da carne de Cristo o Espírito. Dentro da carne de Cristo está o Espírito Santo. E esta carne, ela é realmente a carne que pode nos vivificar. Nós podemos ver também outro texto, quando diz lá que a carne milita contra o espírito, mas essa carne aqui é a carne nessa questão de carnalidade, a questão da carne misturada com o pecado. A carne, ela precisa, para que ela seja realmente algo vivificante, ela precisa estar acompanhada pelo Espírito. Na carne de Cristo, encontramos o Espírito que dá vida. A restrição da carne a uma natureza terrena conduz à morte. Foi aquele episódio de Gênesis. Daí o porquê a carne de Cristo foi partida na cruz, liberando o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. E aí nós podemos entender que o Senhor vai dizer: as palavras que eu vos tenho dito, o alimento que nós precisamos, o alimento para nossas almas, o alimento são o espírito e são vida. As palavras que o Senhor tem dito como alimento são o espírito e são vida. Em Gênesis, nós vemos isso no capítulo 2, diz, então, Gênesis capítulo 2, o versículo 17. O que se encontra lá em Gênesis capítulo 2, o versículo 17? Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E aí, irmãos, dentro desse conteúdo de Gênesis, é preciso que hoje nós possamos reler esse texto que se encontra em Gênesis capítulo 3, os versículos 6 e 7. E aí, eu quero que os irmãos me entendam nessa questão aqui de reler esse texto. À luz desse Espírito que dá vida, à luz desse Senhor que traz sua carne com o Espírito e que agora nos dá vida, nós podemos olhar para esses versículos da queda, os versículos que estão em Gênesis capítulo 3, versículos 6 e 7, que naquela ocasião eles estão dessa seguinte forma: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejada para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Só que hoje, irmãos, com essa maravilhosa vinda do nosso Senhor, nós precisamos olhar de uma forma diferente esses dois versículos. Nós precisamos ver que essa árvore aqui é o Senhor, é a própria pessoa do Senhor Jesus. Ele, como a árvore da vida, como o pão do céu, ele é algo agradável para se comer. Ele é a verdadeira comida e bebida. Ele é agradável aos nossos olhos. Ele é desejável para nos dar o verdadeiro entendimento. E aí precisamos comer dele e também devemos levar esse fruto a todos. E aí nós vamos fazer uma outra visão desse versículo 6 do capítulo 3 de Gênesis. E o versículo 7
que aqui fala da questão de que eles abriram os olhos. Então, com a palavra de Deus, nós somos abertos, são abertos verdadeiramente os nossos olhos espirituais. Percebemos nossa condição caída, percebemos a nossa nudez, e aí nós nos arrependemos, nós somos conduzidos ao Senhor e nos protegemos, não como eles aqui, com as folhas de figueira, mas nós vamos nos armar com a armadura de Deus e vamos estar protegidos por esse Cordeiro maravilhoso. Louvado seja o nosso Senhor. E podemos também dizer que a origem de Jesus não é carnal, e sim espiritual. Isso se encontra lá em Mateus capítulo 1. Então, Mateus capítulo 1. Então, Mateus capítulo 1, os versículos 18 e 20. Então, Mateus 1, 18 diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. E também se encontra em Lucas, capítulo 1. Então, Lucas, capítulo 1, os versículos 34 e 35, que dizem assim: Então disse Maria ao anjo: Como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Jesus Cristo só tem a semelhança de carne. Sua origem é celestial. Não como todos aqueles depois da queda de Adão e Eva, que passaram a ser filhos da carne, que se tornaram carnais. E também podemos atestar isso no Salmo 51. Então, Salmo 51, o versículo 5, que Davi vai dizer, no Salmo 51, versículo 5, Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Então, aqui atesta que a carne humana, a carne misturada com o pecado, a carne carnal, ela não serve para nada. Mas o Senhor não é esta carne. Louvado seja o nome do Senhor. E aí também podemos dizer que não é comendo o Senhor fisicamente, e sim comendo desse pão da vida, espiritualmente. A carne de Cristo é a única carne apta a ir à cruz, a fim de que haja, ao mesmo tempo ali, justiça e misericórdia. Em Jesus, carne e espírito, forma e conteúdo, mundo inferior e mundo superior, fundem-se de modo perfeito, e aí apresentando Jesus como mediador. E nós podemos ver em João, mesmo Evangelho de João, o capítulo 1, o versículo 14. Então, João, capítulo 1, versículo 14, que diz assim: E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Logo, o comer de Cristo não é físico, e sim espiritual. E aí nós também podemos atestar que Jeremias também deu conta disso. Então, Jeremias capítulo 15, versículo 16. Então, Jeremias, capítulo 15, versículo 16. O próprio Jeremias vai dizer: achadas as tuas palavras, logo as comi. E também nós encontramos em Ezequiel, capítulo 3, versículo 3, algo de forma semelhante. Também lá em Apocalipse, capítulo 10, versículo 9. Então, Apocalipse, capítulo 10, versículo 9, diz assim: Fui, pois, ao anjo, dizendo-me, fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Então me falou: toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel.
reproduzindo o que já tinha sido dito antes por Ezequiel. Então, irmãos, não é possível se alimentar de Cristo sem se alimentar das palavras de Cristo, porque crer realmente em Jesus não pode estar separado de realmente crer nas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o seu nome. E aí prosseguimos, vamos agora para o versículo 64. Então, João capítulo 6, o versículo 64. Eu vou ter que dar uma adiantada, mas vamos lá. Versículo 64. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Embora a revelação e as promessas sejam grandes, alguns não creem. Se eles não combinam a mensagem com fé, ela não tem nenhum valor para eles. E nós certificamos isso no que se encontra em Hebreus, capítulo 4, versículo 2. O problema não é a falta de informação, mas a falta de fé, porque o Senhor se prontificou a dar todas as explicações necessárias a toda aquela questão, quando ele se dizia que era o pão da vida, que era para comer sua carne como verdadeira comida e beber o seu sangue como uma verdadeira bebida. Mas o problema não é entendimento, é falta de fé. O padrão de descrença não foi uma surpresa para Jesus. Ele sabia desde o princípio, não só quem não cria, mas também quem seria o próprio traidor, o supremo exemplo da incredulidade. Entre seus seguidores, ninguém se afastou tanto como Judas, que levou sua deserção ao ponto de traição. A deserção e traição de Judas ainda estava no futuro, mas Jesus já previa, como vemos no versículo 70, que estudaremos adiante. E aí, irmãos, prosseguindo, versículo 64. Desde o início, o Senhor já havia manifestado a incredulidade deles. E nós vimos isso no versículo 26 do capítulo 6 de João. Cristo também, com esse discurso aqui desse versículo, ele também vai preparar os discípulos para a traição de Judas, a fim de os fortalecer, de fortalecer a sua fé, de cada um deles, para que não desfalecesse do próprio ensino que Cristo estava ministrando, por causa da deserção de uma ou de outra pessoa. Somos assim também ensinados hoje a colocar nossa confiança unicamente na palavra do Senhor e que não devemos nos fiar nas máscaras que as pessoas usam, nem na santidade dos seres humanos, para não sermos destruídos junto com os santos que se desviam. Esse texto, irmãos, também nos ensina o temor de Deus, porque, como nós vemos, isso se encontra em Romanos capítulo 12, versículo 21, diz assim: porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Então, que nós possamos, com esse versículo 64, com essa mensagem que ele quer trazer, nós possamos ter o devido temor de Deus, possamos entender que nós precisamos ter um coração puro diante do Senhor, precisamos que Ele nos dê visão espiritual, precisamos nos arrepender, precisamos cada vez mais de que o Espírito Santo nos conduza a claramente percebê-los como Ele realmente é. E aí, prosseguindo, vamos para o versículo 65, que diz assim: e prosseguiu. Por causa disto é que vos tenho dito: ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Estas palavras, irmãos, fazem elo ao que já foi visto nos versículos 37 e no versículo 44 do mesmo capítulo 6 do Evangelho de João. Ninguém, como nós vimos lá nos versículos 37 e 44, ninguém pode vir a Cristo em fé se não for persuadido e capacitado para tanto pelo Espírito. Os que vierem serão trazidos pela graça irresistível do amor celestial, e nenhum deles será rejeitado.
A sabedoria humana recusa dar seu assentimento. Desculpe. A sabedoria humana ela recusa dar seu assentimento ao Evangelho, resistindo à doce e suave voz trazida pelo Espírito Santo. Mas quando ouvimos o Evangelho e damos o nosso assentimento, então o Espírito Santo encontra lugar em nosso ser para iluminar as trevas de nossa mente. Se juntarmos essas três coisas, o Evangelho, o Espírito Santo e a nossa mente quebrantada e livre da escravidão da sabedoria humana, o resultado é que o Pai certamente nos conduzirá ao Filho. Para todos nós que estávamos longe do Pai, ele traz os que dão o seu assentimento, porque certamente ele deseja que todos sejamos salvos e nos ordena a confortar todas as pessoas com a sua promessa e a nos incluir em sua promessa universal. O processo, meus irmãos, é muito simples e claro, não havendo qualquer necessidade de debate sobre eleição e predestinação. Apeguemo-nos a esse ponto principal de que a persistência da vontade humana em viver uma vida pecaminosa, aquela questão da carnalidade que se encontra lá em Gênesis capítulo 6, versículo 3, é a causa da rejeição. E a nossa recepção pela misericórdia de Deus, por causa de Cristo, é a causa da eleição. Mas, porque somos aceitos por causa de Cristo, é necessário que Cristo seja conhecido e recebido pela fé. Portanto, os eleitos são aqueles que creem que foram aceitos por causa de Cristo, e eles não abandonam essa crença. Então, irmãos, muitos, por essa questão que nós vimos aqui, que o Pai escolhe, nós somos levados a um caminho de arrependimento e o Senhor nos acolhe, muitos, às vezes, têm um entendimento errôneo de que há uma predestinação. Então, o Senhor escolheu e pronto, eu não fui escolhido, então eu não tenho como ir ao Senhor, nem Ele me acolher. E isso não é verdadeiramente o que o Senhor se propõe com essas palavras. Nós podemos comprovar pelo que se encontra em Provérbios. Então, Provérbios, capítulo 23, o versículo 26. Então, Provérbios, capítulo 23, versículo 26, diz o seguinte: Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Então, vejam aqui, irmãos, o Pai está pedindo que nós entreguemos o nosso coração a Ele. E aí, quando isso acontece, o Senhor realmente nos encaminha ao Senhor, nós nos arrependemos e somos guardados pelo Seu Filho. Então, essa é a ordem que as coisas acontecem. E que o Senhor nos livre de qualquer pregação de predestinação, de falar para alguns dizer assim, vocês não foram escolhidos, então não é possível que a palavra dentre vocês. Só quem conhece o joio e o trigo verdadeiramente é o próprio Senhor. Nós não temos essa condição. E que o Senhor nos leve a pregar o Evangelho a todas as pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Prosseguindo, nós vamos agora para o versículo 66. Então, versículo 66 do capítulo 6 de João, diz assim: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. E aqui nós podemos dizer, e aí eu tomo as palavras do nosso irmão Nelson, que Jesus era um homem público, porém ele não era um homem popular. E o que eu estou querendo dizer é que ele não era um homem popular. Jesus não é um político. Jesus não faz acordos. Jesus não satisfaz os desejos do homem para ganhar popularidade e aceitação. O capítulo 6, ele é interessante, porque ele começa com cerca de 5.000 que estavam para arrebatá-lo, para o proclamarem um rei terreno. E termina com apenas 12 discípulos, embora ainda um deles seja desertor e traidor. O Senhor, irmãos, sempre procura o remanescente.
nós nos lembramos lá do episódio do exílio na Babilônia, mais ou menos algo em torno de 2 milhões de pessoas somente voltam para edificar os muros de Jerusalém, algo em torno de 50 mil. E mesmo estes 50 mil, depois de algum tempo, como diz lá em Ageu, capítulo 1, versículo 4, eles estão apainelando as suas casas, deixando de realmente seguir o Senhor no seu propósito, a edificação dos muros de Jerusalém, a edificação do seu altar. Então vejam como essa questão do remanescente tem que realmente nos incomodar. E nós também podemos nos valer do que se encontra em Eclesiastes, capítulo 1, versículos 9 e 10, que lá diz que nada há de novo, tudo já foi um dia. Nós precisamos ter esse entendimento acerca da palavra de Deus. As coisas que já foram voltarão a ser. E isso tem que nos trazer luz espiritual. Lá em Apocalipse, capítulo 2, nos capítulos 2 e 3, vai falar de várias igrejas, das 7 igrejas, igrejas com condição, muitas das vezes, não muito apropriadas, mas em todas elas, nessas que não são apropriadas, o Senhor sempre fala de um remanescente, de alguns que vencerão. Mateus 24, capítulo 24, os versículos 10, 11, 12 e 13. Então, Mateus 24, vou abrir aqui Mateus 24. Mateus 24, os versículos 10, 11, 12 e 13, dizem assim, versículo 10, nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Versículo 11, levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. Versículo 12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. E o versículo 13, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Em 1 João, na primeira carta de João, versículo 19. Em 1 João 19 diz assim. Desculpe, em primeira carta de João, desculpe, o capítulo 2, versículo 19 diz assim: filhinhos, desculpe, eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido. Então, irmãos, voltando a dizer, permanecer é a regra. Toda a questão que o Senhor sempre fará separação, como nós vimos lá na questão daqueles que voltam para edificar os muros de Jerusalém. O Senhor fala de separação entre joio e trigo. O Senhor fala de bodes e ovelhas. Coisas, e aí nós podemos falar um pouco desses discípulos, né? Esses discípulos que vão embora. Pessoas que não se assemelham, que não se assemelhavam, estavam ali se relacionando umas com as outras. Mas essas estão ligadas, não na verdade, mas apenas nas aparências. E por razões oportunistas, eles não vão permanecer para sempre ligados, mas em algum momento são inevitavelmente separados e se desligam uns dos outros, retornando à sua antiga condição. Então, sempre o Senhor estará fazendo isso. E que o Senhor nos livre de nós sermos como essa multidão de discípulos que deixam o Senhor. Por isso era necessário esse episódio, para que aqueles falsos discípulos, em algum momento, se afastassem dos verdadeiros discípulos. Pela mesma necessidade, acontecerá um dia em que os réprobos, os reprovados, serão separados dos eleitos. O joio será colocado junto ao joio, os bodes colocados junto aos bodes. Por outro lado, os eleitos serão para sempre juntados aos eleitos. O trigo estará junto ao trigo e as ovelhas junto às ovelhas. E aqui também há um ensino do qual nós não podemos nos escandalizar, porque aqui relata que muitos desses se retiraram,
E aí nós podemos também ir no que se encontra em Marcos, capítulo 6, Marcos, capítulo 6, o versículo 31. Então, Evangelho de Marcos, capítulo 6, o versículo 31, que diz assim, Marcos 6, 31. E ele lhes disse, vinde repousar um pouco à parte no lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e viam. E aí, irmãos, qual é a nossa experiência acerca de tal versículo, esse versículo 66? Né? E aí nós podemos ver esse versículo de uma forma, às vezes, contrária hoje. Assim como essa multidão de discípulos que verdadeiramente, quando enxergam a verdade de Jesus Cristo, eles afastam, quantas das vezes, com a experiência contrária, nós, em muitos dos locais onde nós nos congregamos, ao ouvirmos coisas que não eram de Jesus, nós, por conta dele, nos afastamos. E que isso nos enche de gozo e regozijo, que nós possamos ter tal visão espiritual. De assim como encontrar esse episódio desses discípulos que abandonam Jesus, em algo contrário também, quando nos deparamos com palavras que verdadeiramente não provêm do nosso Senhor, nós possamos ter a atitude de deixarmos e seguirmos o nosso Mestre maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. E prosseguindo, irmãos, nós vamos agora para o versículo 67. Então, João 6, versículo 67, que diz assim, então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós outros retirar-vos? E aí também podemos, com essa leitura, nos apropriarmos do que se encontra em João capítulo 10, o versículo 9, que diz assim, João capítulo 10, versículo 9. Ali diz assim, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará pastagem. E também Gálatas, capítulo 5, versículo 1, que fala na liberdade de Cristo. Então vejam nesse relato de João capítulo 10, que o Senhor ali, versículo 9, que o Senhor disse que é uma porta, e essa porta está aberta. Veja a liberdade que o Senhor faz conosco. Isso é maravilhoso, irmãos. Vale aqui frisar que a pergunta que o Senhor faz acerca de se eles também não queriam se retirar, não é uma pergunta mal-humorada e nem tampouco deprimente, como é muito comum entre nós humanos, mas representa um desafio. Vocês também não querem ir? A pergunta aqui é feita mais por causa deles, os discípulos, do próprio efeito do que aconteceu ao próprio Jesus. Eles precisam responder a tal indagação por eles mesmos, muito mais preocupados com eles diante do que aconteceu do que o que está acontecendo diante de seu mestre. Pode-se perceber, por tal narrativa, que nesta ocasião a debandada daqueles discípulos foi tão substancial que apenas um número restrito, não mais do que os 12, de fato permaneceu com ele. Eles também tinham achado suas palavras duras demais, e aí o Senhor faz essa indagação. Será que havia mal-entendidos e ressentimentos também em seus corações por causa das palavras que tinham ofendido os outros? Embora Jesus deseje que as dádivas do céu sejam dadas a todos, ele não deseja discípulos a contragosto e coagidos. Assim, ele dá aos 12 a opção de poderem se retirar. Tal pergunta feita aos 12, que ele mesmo os escolheu como suas testemunhas particulares e arautos de tudo o que fazia, tem também como propósito obter deles uma declaração, livre de agrados, sem qualquer propósito de amedrontá-los com ameaças ou insultos, com vistas a investigar se eles estavam seguindo por compulsão e não por persuasão, já que ninguém deve ser forçado à fé do Evangelho. E Jesus profere
E Jesus, irmãos, ele prefere um desertor franco a um companheiro forçado e falso. Parafraseando o Senhor, neste versículo 67, nós podemos dizer: vocês são livres. O Senhor podia dizer de outra forma assim: vocês são livres para também quererem ir, a menos que entendam ser de seus interesses permanecer. Na verdade, eu desejo que esta dádiva celestial venha para todos, por intermédio de mim, mas ela não é para ser dada àqueles que a rejeitam, porque esses não a merecem, e ninguém pode recebê-la, a menos que a tenha desejado. Mas o fato de alguém desejá-la é também uma dádiva do Pai. Continuando, irmãos, vamos agora para o versículo 68. Então, o Evangelho de João, capítulo 6, o versículo 68. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Então, aqui, Pedro, diferentemente dos discípulos que deixaram Jesus, ele se apega ao que se encontra no versículo 63, que diz assim: o Espírito, que foi o que o próprio Senhor disse, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Pedro responde por todos, porque era o mais fervoroso do que os outros, e também por ser o primeiro entre os apóstolos. Mas os outros discípulos respondem através deste único discípulo, para não responderem todos ao mesmo tempo, de forma desordenada. Aqui, particularmente, temos um exemplo de moderação que muito deve se aplicar a nós, pois entre os cristãos nada deve ser feito de maneira confusa, mas tudo deve ser feito de maneira ordenada. Eles não respondem por nenhuma pessoa, senão por aquele que era o primeiro entre eles, de modo que nós também, irmãos, devemos conceder a mesma honra àqueles que são, por posição e autoridade, nossos superiores. A resposta de Pedro é realmente perfeita e divina. Primeiro, ela revela um grande amor por Cristo, já que em tal declaração, Cristo é colocado no lugar de total preferência em relação a todas as coisas. Segundo, ela revela que somente Cristo é aquele a quem, merecida e seguramente, todos devem seguir. Ele é realmente aquela coluna de nuvem e de fogo que vai adiante de nós no deserto e é competente para nos conduzir à nossa pátria celestial. Terceiro, ele revela por essa declaração que aqueles que abandonam a Cristo não têm outro lugar para se refugiar. Embora Pedro não visse o coração dos demais, entretanto, escolheu acreditar que seus companheiros discípulos estavam pensando o mesmo que ele pensava. Deste modo, o amor não suspeita mal do outro, mas tudo crê, tudo espera. E continuamos, vamos ao versículo 69, que diz assim: E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. E nós temos uma passagem com relação a essa questão que Pedro diz: tu és o Santo de Deus. Isso se encontra em Marcos, capítulo 1, versículo 24, e Lucas, capítulo 4, 34, que também ali, proferido pela boca de um demônio, é dito que Jesus Cristo é o Santo de Deus. Pedro também disse em Mateus, capítulo 16, versículo 16, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aqui nós podemos, mostrar como os discípulos vão dar uma outra visão de todo aquele discurso que o Senhor teve e que aqueles discípulos que o abandonam não viram. Aqui, pelo esse testemunho de Moisés, por esse testemunho de Pedro, eles estão dizendo
que eles não estão vislumbrando Jesus como segundo Moisés, com aquele profeta prometido, mas sim como o próprio Filho de Deus, o encarnado, o Messias enviado pelo Pai para a salvação de nossas almas. Com essas palavras, Pedro atribui à pessoa de Jesus uma dupla majestade, uma majestade que é mais elevada que tudo. A primeira é que Jesus é o verdadeiro Messias, ou Cristo, a respeito de quem os profetas profetizaram. Esta é uma majestade que é maior do que a glória de todos os monarcas deste mundo. A segunda é que Jesus é o Filho do Deus vivo, isto é, ele é o verdadeiro e eterno Deus. Pois há dois tipos de filho. Alguns são naturais e outros adotados. Mas Cristo não é um filho adotado de Deus, da maneira que nós somos quando cremos em Cristo. Cristo não é adotado, mas é gerado de Deus. Portanto, ele é o Filho natural de Deus. Esta é uma majestade que ultrapassa não apenas a glória dos reis desta terra, mas também a glória de todas as criaturas, seja no céu, seja na terra. Esta é a confissão e o ensino sobre os quais está fundada a Igreja. Apeguemo-nos, portanto, irmãos, a essa confissão com tal firmeza, a não permitir que ela seja lançada fora do nosso coração e da nossa fé por conta de alguma tirania de perseguidores, por algum engano de hereges, ou, finalmente, por alguma mentira de Satanás. Prosseguindo, vamos agora ao versículo 70. Replicou-lhes Jesus: Não vos escolhi eu em número de 12, contudo, um de vós é diabo. Então, irmãos, nesse discurso do Senhor, da mesma forma que houve naquele episódio de Cesareia de Filipe, se encontra lá em Mateus 16, quando o próprio Pedro diz que ele é o Filho de Deus, e momentos depois ele está a repreender o Senhor, e o Senhor repreende e chama de Satanás. Da mesma forma, isso aqui acontece. E aqui nós podemos dizer o seguinte: Pedro, ele entendia que todos os demais discípulos, companheiros seus, tinham como ele a mesma fé e sinceridade de mente para com o seu Senhor. E, de certa maneira, ele parece estar orgulhoso e confiante nisso. Ele sabia que o Senhor escolheu esse número de apóstolos, um a um, dentre os demais discípulos. E ele só podia pensar que aqueles a quem o Senhor tinha escolhido eram todos fiéis e sinceros. Portanto, convencido não apenas de sua própria fé, mas também da fé dos demais, ele disse confiadamente: Nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Senhor quis remover essa segurança e convicção, não apenas em Pedro, mas também nos demais. Ele também queria indicar que não deveria ser um choque o fato de muitos da multidão de discípulos que não foram escolhidos por ele, mas o seguiam de sua livre vontade, o desertarem por causa de incredulidade. Porque mesmo nesse pequeno número de apóstolos, especificamente escolhidos por ele mesmo, havia um que não é apenas incrédulo, mas ainda pior, também é diabo. Cristo agora prepara e fortalece os 12, os 11 apóstolos, para enfrentar um novo escândalo que estava próximo. Foi um poderoso instrumento de Satanás, esse episódio, para abalar a fé deles, quando foram reduzidos a um número tão pequeno, que a queda de Judas poderia remover-lhes toda a coragem. Uma vez que Cristo tinha escolhido esse número sagrado, quem jamais pensaria que alguma parte deste número completo poderia ser rasgada? Essa admoestação de Cristo
pode ser interpretada desta maneira: só vocês 12 restaram de um grande grupo. Se a fé de vocês não foi abalada pela incredulidade de muitos, prepare-se para uma nova peleja, pois este grupo, embora pequeno, diminuirá em mais um homem. E aí, prosseguindo, irmãos, vamos ao último versículo. Peço aos irmãos paciência, nós já estamos terminando. Versículo 71. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. E nós sabemos que o Senhor não mencionou Judas pelo seu nome, mas pacientemente o tolerou. Desse modo, o Senhor nos dá um exemplo de grande paciência, ensinando-nos a tolerar pacientemente aqueles que não são manifestamente culpados e que não recebem punição nesta vida. É uma questão muito diferente, essa questão de Judas, daqueles que são manifestamente ímpios e que têm contaminado outros com sua influência danosa. Judas fazia companhia aos outros e não os prejudicava de maneira nenhuma. Se a companhia de se a companhia de Judas tivesse sido danosa para os outros discípulos, de modo algum o Senhor teria tolerado Judas em meio aos seus discípulos. Portanto, a paciência não é sempre elogiável num pastor, especialmente se o pastor está disposto a permitir que uma ovelha enferma destrua todo o rebanho. Enquanto não houver prejuízo para os outros, podemos tolerar aqueles para quem há esperança de reforma de vida. E aí, irmãos, para finalizar, eu queria só dar algo que aconteceu no domingo passado. Nós tivemos uma reunião à noite e uma irmã perguntou assim: por que o Senhor tinha uma paciência tão grande com Judas, sabendo que ele o trairia, e ele não tinha a devida paciência com os fariseus? E a resposta está aqui. Os fariseus, eles atacavam o Senhor, eles se afrontavam, sua fala era de afronta ao Senhor, e Judas não era assim. Embora Judas vai desertar, vai traí-lo, mas ele não causava um mal em si aos outros discípulos. Ele não era aquele que, no meio dos outros discípulos, ele fomentava alguma discórdia. E aí é onde nós vemos a diferença. Por que o Senhor tolerou e o Senhor não tolerava os fariseus? E a resposta está aqui. Além daquela questão que nós vimos na semana passada, que não se deita vinho novo em odres velhos. Os fariseus representavam toda a velharia. E agora o vinho novo não pode aceitar a forma com que aqueles fariseus se comportavam. Mas Judas é algo diferente. E aí a compreensão nossa acerca dessa tolerância do Senhor com relação a Judas, ela realmente foi feita dessa maneira. Judas não atrapalhava a convivência do Senhor com seus discípulos. E isso fez com que o Senhor o tolerasse no meio dos seus. Então, aqui, irmãos, eu encerro essas palavras e que o Senhor nos conduza com clareza, cada vez mais, a estarmos diante desse bom pastor, desse pão da vida, desse eterno e maravilhoso Salvador. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Amém. Aleluia, louvado seja o Senhor. Amém.